Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, em todo o mundo, celebramos o dia de São João Maria Vianney, presbítero. Ele que é padroeiro de todos os sacerdotes do mundo inteiro. E nesta intenção e nessa oração, vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: diante de Jesus é necessário tomar posição. O Evangelho de hoje nos traz algumas realidades que é importante refletir sobre Jesus na nossa vida. Primeiro, a identificação com Jesus. Às vezes, a gente começa a caminhada cristã, seja através do acompanhamento que os nossos pais apresentando a igreja e a vida espiritual, seja pelo dia a dia, na intenção de fazer com que a nossa vida tenha essa comunhão com Deus. A gente começa a encontrar algumas situações difíceis em que o mundo quer nos tirar do caminho. No caso, agradar a Deus ou agradar os homens é uma constância de um paradoxo dentro de nós. E a gente precisa vencer que o agradar a Deus seja maior do que agradar aos homens. E se a gente tiver essa consciência, ali está o identificar-se com Jesus. Jesus crucificado, ressuscitado nas nossas vidas. Que Ele possa, cada dia, vencendo as mazelas, as nossas patologias interiores, para encontrar a bênção, a caminhada, a estrada para o céu. E aí o Evangelho ainda vai trabalhar em nós a dimensão de termos alguém como referência em nossas vidas. A Igreja Católica trabalha muito essa dimensão da hierarquia. Por mais que a gente busca acertar e acaba errando, nós devemos confiar. O problema de tudo isso é quando nós endeusamos aqueles que não podem, diante das nossas idealizações ou idolatria, corresponder com o que a gente espera. Então, quando a gente fala Pedro, é a pedra, é o Papa, é a continuação daquilo que Jesus instituiu, a gente está dizendo uma responsabilidade, estamos dizendo uma busca de vida virtuosa, mas nós não podemos esquecer que cada um de nós, até mesmo aqueles que assumem esta responsabilidade espiritual sobre as nossas vidas, são frágeis, são miseráveis, têm as suas mazelas. Então, se a gente separar muito bem esta realidade, nós vamos conseguir proclamar. O Papa atual de hoje é Pedro para nós. É a atualização da continuação desta igreja
instituída lá, Pedro, apóstolo, hoje continua no Papa Francisco. Se assim entendermos, nós vamos conseguir separar essa situação daquilo que em nós precisa ser cada vez mais modificado e aquilo que é responsabilidade, bênção, é a graça de continuar o Evangelho de Jesus. E aí, na terceira parte do Evangelho, a gente percebe justamente isso. Um Pedro que quer afastar, talvez por ingenuidade ou até mesmo por proteção, de que esse Senhor não sofra, que esse Senhor não seja rejeitado. Mas na verdade não tem como fugir disso. O próprio Senhor deu a sua própria vida, não em 10% de um dízimo que muitas vezes a gente, por quê? Mas Ele deu a própria vida, um dízimo completo, inteiro, integral, em que nos convida a não ter medo das rejeições, a não ter medo do martírio, a não ter medo da cruz. Desta forma, nós vamos conseguir alcançar o reino dos céus se a gente se identificar com o Senhor, se nós verdadeiramente entendemos as nossas mazelas e misérias e perceber que não tem como fugir da caminhada. Dissemos um sim para o Senhor e colocando a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Então que a frase de hoje possa verdadeiramente assentar o amor e a misericórdia de Deus nos nossos corações. Diante de Jesus é necessário tomar posição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.